Qual é a importância dos sacrifícios? Será que hoje precisamos fazer sacrifício? Você conhece o sacrifício do Holocausto? E a oferta pacífica, para que serve? Precisa todo sacrifício ter sangue? E o dia de Yom Kippur, para que serve? Você sabe qual é o conceito de gratidão? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Tabernáculo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você ainda não se inscreveu, vá se inscrevendo por gentileza e não deixe também de deixar o seu like e de fazer um comentário. Outro detalhe, e não deixe também de ativar o sininho. Por quê, Fábio? Porque tudo que eu posto aqui você recebe em primeira mão. Maravilha? Vamos lá, lição de número 10. Lição de número 10 realmente ela está imperdível. Lição de número 10 tem como título o sistema de sacrifícios. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico. Levítico, sabe o que significa Levítico em hebraico? É Vaikra. O que é Vaikra? Daqui um pouco eu te explico isso. Livro de Levítico, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Depois pula para o capítulo 2, do verso 1 ao 3. E depois pulamos para o capítulo 3, do verso 1 ao 2. E depois pulamos para o capítulo 7, do verso 1 ao verso 2. E terminamos com a primeira de João, primeira carta de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 2. Hoje iremos então falar um pouquinho sobre os sacrifícios. O que eu quero que você entenda é o seguinte: qual é a proposta dessa aula? Nessa lição, o autor aborda 5 tipos de oferta, tá? Ou sacrifícios. 5. Quais são eles, Fábio? Ele vai falar sobre o holocausto, ele vai falar sobre a oferta de manjares, depois ele vai falar sobre a oferta pacífica, depois ele vai falar sobre a oferta da culpa e pecado. Ele coloca no mesmo patamar. Eu vou depois dar uma pequena diferenciação delas. E ele termina falando sobre Yom Kippur, o dia da expiação. Então o que se precisa fazer? A maioria de nós temos 1 hora, 40, 50 minutos para explicar essa lição. Então você não consegue detalhar todas as ofertas com detalhes minuciosos, tá? Eu tenho uma videoaula que eu comentei só sobre a oferta, por exemplo, de Shelamim. Que oferta é essa? Shelamim. Você vai aprender aqui comigo hoje. E só essa aula deu quase 40 minutos. Então, é impossível nós, com detalhes, falar sobre isso. O que você precisa fazer na sua classe? Ser objetivo. E é isso que eu vou ser nessa manhã, tá? Na manhã, porque eu estou gravando em uma manhã, tá? Nessa videoaula. Então, eu vou ser objetivo. Maravilha? Tópico primeiro, a oferta voluntária, o holocausto. Queridos, o que é holocausto? Nós temos que entender o seguinte: a oferta de holocausto, primeiro, ela era uma oferta onde tudo era queimado. Uma pergunta: se comia a oferta de holocausto? Não. Por quê? O próprio nome já diz, holocausto, queimado por inteiro. Tudo era queimado, não sobrava nada, nada era consumido pelo ofertante, nada era comido pelo ofertante e pelo sacerdote, nada era comido, ok? Então essa é uma primeira coisa que eu preciso ter na minha mente. Segundo detalhe, a oferta do holocausto, ela significa o que além de ser queimado por inteiro? Ela vem de uma raiz hebraica do olê. Olê significa acender, aquilo que sobe, aquilo que sai de um patamar e vai para um outro patamar. Pega esse conceito, tá? Vem de uma raiz hebraica do alá. Alá significa subir também. Por exemplo,
Um judeu que sai do seu país, por exemplo, um judeu que vive no Brasil, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, ele vai para Israel para morar de forma definitiva, ele está fazendo o que? Uma aliá, ele está subindo, tá? E aí, por exemplo, se ele sai definitivamente do seu país para ir para Israel, ele é um imigrante, ele está imigrando para Israel. Aí chamam ele de Olim. Olim é o plural de Olá, tá? Olá ou Olé significa subir, ascender. Olim, imigrante, aquele que sobe literalmente para Jerusalém. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que quando alguém ofertava ao Eterno no holocausto, era como se ele estivesse se aproximando do Eterno. Grave isso, ele estava se aproximando do Eterno, ou seja, ele estava indo, ele estava saindo da sua dimensão. O que o holocausto faz? Ele tira você da sua dimensão e eleva você à dimensão do Eterno. O holocausto tem a ideia de tirar você completamente deste mundo, por isso é queimado por inteiro. Tudo é queimado, nada é aproveitado, porque você vai para uma outra dimensão e lá nessa dimensão que você vai, nada que é terreno pode adentrar na presença do Eterno. É esse o conceito do termo holocausto, é um dos conceitos de forma objetiva, de forma simples, para que você possa entender de forma profunda, ok? A oferta do holocausto era uma oferta voluntária, precisava ter voluntariedade, tá? Um outro conceito que eu quero que vocês peguem é o que está na leitura bíblica em classe, livro de Levítico, Vaikra, número 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Olha que interessante. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo, querido, preste atenção, olha o verbo aqui, ó, e chamou. Vaikra é chamar, mas na verdade você pode substituir a palavra chamou pela palavra aproximar. Vaikra significa aquilo que se aproxima. Então olha o conceito que eu quero dizer para vocês, do verso 1 ao verso 3, do capítulo 1 está falando sobre a oferta do holocausto. O que você precisa entender é o seguinte, antes de Deus falar, ele precisa se aproximar. Então, olha como ficaria a tradução literalmente. E aproximou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Qual é o conceito que eu tiro aqui? O conceito é, antes de comunhão, precisa ter aproximação. Ninguém terá comunhão, ninguém terá relacionamento com o Eterno se não tiver uma aproximação. A comunhão ela é galgada, a comunhão ela acontece paulatinamente. Como que acontece? Precisa ter aproximação. É por isso que ele começa o texto, e chamou, mas no original é Vaikra. Vaikra Adonai Lemoshe, ou seja, o Senhor chamou, se aproximou de Moisés. E quando ele se aproxima, ele gera um relacionamento. E quando tem relacionamento, existe pronúncia, existe verbalização, existe comunhão, existe revelação de detalhes. Maravilha? Uma outra coisa, no holocausto tinha um cheiro suave. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. O cheiro suave, toda oferta que dava ali tinha cheiro suave. Todas. Mas quem que identificava? Presta atenção. Aos olhos humanos do sacerdote, do ofertante, ela tinha o cheiro normal. Nenhuma oferta cheirava diferente. Quem fazia essa diferenciação era o Senhor. Por quê? Porque a oferta, presta atenção, do holocausto não era para mudar a atitude de Deus, mas era para mudar a atitude do ofertante. Eu ofertava para mudar a minha própria atitude, ok? E o cheiro, quem identificava era o Eterno, baseado na minha atitude. Maravilha? Tópico segundo, a oferta de manjares. A oferta de manjares é uma oferta muito interessante, que ela é uma oferta onde não exigia animais. Era uma oferta feita através da produtividade da terra. Isso é fantástico. A oferta de manjares era uma oferta onde você extraía
a matéria-prima ou aquilo que a terra produzia e ofertava ao Senhor. O que a oferta de manjares me ensina? Ela me ensina gratidão. E deixa eu ensinar um conceito, ou relembrar um conceito de gratidão aqui com vocês. Gratidão é uma forma de humilhar nós. Fabio, mas como que é isso? Isso mesmo. Gratidão é uma forma de eu me humilhar. Por quê? Porque quando eu pratico a gratidão, eu estou reconhecendo que o que o outro fez por mim, eu era incapaz de fazer. E se ele não tivesse feito, alguma coisa de ruim poderia ter acontecido comigo. Ou seja, gratidão é reconhecer a minha incapacidade de fazer algo ou resolver alguma coisa num determinado momento. E se não fosse a interferência de outra pessoa, a minha vida estaria em prejuízo naquele momento. Então, gratidão é uma forma de abaixar a minha crista. Gratidão é uma forma onde eu literalmente abaixo a bola e reconheço. Se não fosse o outro, alguma coisa ruim não teria acontecido comigo. Se não fosse o outro, eu não estaria onde eu estaria hoje. Se não fosse o outro, ou seja, é gratidão. É reconhecer que o outro está fazendo alguma coisa. Ou seja, quando a terra produz, isso é sinal de que o Eterno preparou aquela terra, o Eterno confeccionou aquilo. Se ele não tivesse dado a matéria-prima, se ele não tivesse feito a essência, eu não estava plantando, eu não estava colhendo, eu só estou colhendo porque ele fez alguma coisa primeiro por mim. Então, uma forma de gratidão é eu tirar a primeira produtividade e entregar para o Senhor. Infelizmente, nós estamos perdendo este princípio. Eu ensinei semana passada o princípio da retribuição. Querido, você percebeu como nós somos tão ingratos? Olha só, as pessoas consomem de Deus e não quer retribuir para Deus. Não que Deus precisa, mas é uma forma de gratidão. Falar assim, nossa, se Deus não tivesse feito isso, eu não sei o que seria da minha vida. O conceito de reconhecer a sua incapacidade é uma coisa que está um pouco fora de moda hoje. E eu preciso reconhecer o que as outras pessoas estão fazendo por mim. E uma dessas formas é eu entregar, por exemplo, uma oferta. A oferta, vamos falar aqui agora, monetária, é uma forma de reconhecer. Se uma outra pessoa não tivesse lhe ajudado, você estaria em algum momento em dificuldade. E oferta não é o valor da oferta, mas é aquilo que você entrega que vai denotar a sua gratidão ao Senhor. Por isso que eu falei sobre o princípio da retribuição semana passada. Por exemplo, abro aspas, o que eu faço com vocês, tá? Muitas pessoas poderia retribuir esse gesto, por exemplo, da retribuição. Na tua igreja, tem pessoas que usam a luz da igreja, papel higiênico da igreja, água da igreja, e na hora que o pastor fala de oferta, ele fica bravo. Ele, já vem com papo de dinheiro. É princípio da retribuição. Ele dedica a vida dele para te ajudar. Se não fosse a interferência dele, em algum momento da sua história, a sua vida não seria a mesma. Grave esse princípio. Queridos, tópico terceiro, oferta pacífica, sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. O que é oferta pacífica? Querido, oferta pacífica, eu tenho uma videoaula onde eu falo isso de forma exaustiva. Oferta pacífica no hebraico significa shelamim. O que significa oferta pacífica? Tá bom, Fábio, é shelamim. Tá, não entendi. Olha que interessante. A oferta pacífica, ela tem algumas ideias. Primeira ideia, oferta pacífica. Pacífico é a palavra shelamim. Shelamim significa aquilo que é completo. Não tenho falta de nada. Então, o primeiro conceito dessa oferta é: eu vou me completar. Lembra que a oferta não é para preencher Deus, é para me preencher, ok? Mas eu preciso reconhecer que só quem pode me preencher é alguém que é completo.
porque eu sou incompleto, então eu oferto a Ele, eu expresso a minha gratidão a Ele, eu falo com Ele e Ele vai me encher. Então é uma oferta pacífica, uma oferta completa, ou seja, eu preciso ser completo porque me falta algo. Esse é o primeiro conceito de Shelamim. Shelamim também significa apaziguador. O que significa apaziguador, Fábio? Tem um rabino que ele diz que nós vivemos numa grande sociedade. Essa sociedade é formada por dois elementos. Um elemento chamado Eterno e o outro elemento chamado Israel. E aí eu peguei esses dois conceitos deles e apliquei no nosso mundo. Ou seja, nós estamos vivendo em uma sociedade em que o Eterno é o nosso Deus e nós, igreja, fazemos parte dessa sociedade. Mas em algum momento, a sociedade chamada igreja, o que eu quero que entenda, eu quero que você entenda o seguinte, que eu sou igreja, vocês são igreja, você, individual, homem e mulher, é uma igreja, ok? Pegou esse conceito? Você não concorda comigo que em algum momento eu peco, eu falho? E quando eu peco, o pecado é que é inimizade, é uma briga entre Deus e vocês. O que essa oferta faz? Ela apazigua esse relacionamento. Você entendeu que profundidade é isso? A oferta de Shelamim tem o propósito de apaziguar uma briga entre duas pessoas. É por isso que a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, diz que Cristo, ele é a nossa reconciliação. Aquele termo ele fez uma oferta de Shelamim. Ele aproximou dois seres que estavam em briga, ou seja, por causa do pecado, ele aproximou, ele colocou perto. É esse o conceito do termo Shelamim, ok? Esse termo, ele é fantástico. Uma outra coisa, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Queridos, olha que interessante, a oferta pelo pecado era uma oferta pelos pecados sem intenção. Você fez alguma coisa sem premeditação. Aí você fazia a oferta pelo pecado. E a oferta pela culpa, Fábio? É quando você fazia também uma coisa sem intenção, ou até com intenção, mas você se arrependia daquilo. E a oferta pela culpa, ela tem um detalhe muito interessante. Ela tem o detalhe da restituição. Lembra de Zaqueu? Ele prometeu restituir. Ele estava usando o princípio ele está usando esse princípio, tá? O sacrifício pela culpa. Ou seja, ele defraudou, ele fez alguma coisa, ele ia devolver 40%, tá? Então esse que é os dois detalhes. Oferta pela culpa é quando você tem ou não intenção, mas você restitui monetariamente aquilo que você defraudou a pessoa. E pelo pecado, são pecados sem intenção, que você não percebeu, mas você fez, e aí você então fazia o sacrifício. Tá? E para terminar, o grande dia da expiação, o dia de Yom Kippur. Fábio, olha que interessante, essa oferta, ela existe até os dias de hoje. Em Israel, o mundo comemora o dia do perdão. Yom é dia, Kippur é perdão, tá? Vamos dizer assim, é perdão, tá? É Yom Kippur, o dia do perdão, tá? Olha que interessante. O dia do perdão, ele na verdade, ele começa com Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É o ano novo judaico. É a virada do ano de um judeu, ok? Então, o dia do perdão, Yom Kippur, na verdade, é o término de 10 dias de arrependimento. Esses 10 dias são chamados dias de arrependimento. São os dias que eles fazem Teshuvah. O que é Teshuvah? É retorno às suas origens. Então eles começam com o Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o ano novo judaico. E aí eles começam o primeiro dia no Rosh Hashanah. Contam mais 9 dias, né? Contando com o Rosh Hashanah, 9. No 10º dia, aí tem o dia do perdão, que é o Yom Kippur.
ok? Nesse dia eles fazem jejuns, eles se abstêm de bebida, eles fazem jejum completo. Eles vão para as sinagogas e eles fazem os seus sacrifícios, tá? A pergunta é, Fábio, quando foi dado o dia da expiação lá em Levítico, era obrigatório ter sacerdote, ter um novilho e ter um bode expiatório. Maravilha. Hoje eles não têm sacerdote, não tem mais o bode expiatório. Por quê? Eles têm um bode expiatório, tem um novilho, tá? Mas eles não têm um templo. Ele tinha que ser feito isso no templo ou no tabernáculo, não existe mais isso. Esse problema foi resolvido pelos mestres judaicos. Um grande rabino, o maior da história, o Rabban, ele disse o seguinte, tá, que cada judeu poderia se transformar num sumo sacerdote, num Kohen Gadol, tá? Ele pega esse princípio, eu não sei se ele extraiu do texto sagrado da carta de Pedro, mas ele pega esse conceito que é bíblico, que todos nós se transformamos num sumo sacerdote ou num sacerdote. Mas ele vai dizer que todo judeu se transforma num sumo sacerdote. Ou seja, eles podem, com as suas orações, com as suas preces, fazer sacrifícios ao Senhor. Então, qual é a lição que eu quero tirar do Yom Kippur? Primeira lição que eu quero tirar desse dia tão especial é o seguinte: eu preciso parar para avaliar a minha vida. Parar para avaliar a vida é essencial para ter êxito na minha caminhada. Ponto primeiro. Segundo ponto, é muito interessante esse conceito do arrependimento coletivo. Eu sei que existe o arrependimento individual, mas quando a comunidade para reavaliar os seus passos, ela ganha força, porque não existe comunidade sem individualidade, porque toda comunidade acaba tendo indivíduos e essa individualidade forma essa coletividade. Não sei se vocês entenderam isso. Se a individualidade não estiver ligada no propósito da unidade, a coletividade perde o sentido. Os rabinos vai dizer que o dia de Yom Kippur é um dos dias mais sagrados do judaísmo, porque é o dia em que os judeus e o Eterno se tornam um. Isso é fantástico. É quando a alma de um judeu se comunica com a alma do Eterno. Então vocês conseguiram pegar esses dois conceitos simples, mas profundos da cultura judaica? Tranquilo, queridos? Belezinha? Reveja essa aula. Ouve ela novamente, porque isso é muito importante para que você possa se aprofundar na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, só lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o meu novo WhatsApp, tá? Quem quiser falar comigo, eu vou deixar aqui no link, tá? O WhatsApp, para que você possa, porque muitas pessoas estão falando, pastor, eu não estou recebendo, eu não estou vendo a sua conta bancária para a oferta, tá? Então eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, você entra em contato comigo e eu lhe mando a minha conta para que você possa estar praticando esse conceito da retribuição. Queridos, até agora nenhuma pessoa ainda retribuiu, nenhuma pessoa ofertou, mas eu estou orando a Deus para que Deus levanta um batalhão de pessoas para que possa investir ainda mais na obra de Deus, porque eu conto com o princípio da retribuição. Você está sendo abençoado através dessas videoaulas? Faça uma oferta para que nós possamos manter isso daqui, para que nós possamos ainda mais investir no reino de Deus. Faça essa oferta com carinho, com amor. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, o número também da agência da Caixa Econômica Federal, aqui embaixo, onde você possa fazer essa oferta voluntária. O Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua vida, o teu ministério. Até semana que vem, querendo